Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa manhã da reunião de hoje. Fazendo as nossas divulgações, os nossos avisos, né? E falando das nossas reuniões. Nós estamos estudando todo esse mês de fevereiro Ensinos de Jesus. É um livro muito legal, com várias passagens bonitas. E nós estamos aí hoje para estudar a incredulidade e a realidade do Espírito. Nosso irmão Guilherme Machado vai nos trazer toda essa colocação sobre esse tema. E no próximo, na terça-feira, nós teremos também o nosso irmão Davi Santos, que é lá do Festa da Caridade, que vai nos trazer o tema Nas Dores e Rudes Provações. Próximo sábado, dia 15, teremos também o nosso irmão Júlio Filho, que é lá da Casa Anterior de Paula Carneiro, fica lá em Mesquita, nos trazendo o tema Autodescobrimento, a jornada para a paz interior. E no dia 18, terça-feira, nossa irmã Emir Neves, com o tema O Apóstolo Paulo, o brado da imortalidade. Sábado, no dia 22, Paradigma da Tolerância, com o nosso irmão Júlio César, lá do Luz Divina. E finalizando o mês, no dia 25, a ressurreição de Lázaro, com o nosso irmão Walter Labuto. Vocês estão vendo que os meninos estão de parabéns, né? Esse mês, os meninos de ponta a ponta, né? Nos trazendo, olha que coisa linda. Fiquei encantada, porque a gente sempre vê aqui meninas, né? Os meninos estão aí conosco, né, meninas? Então a gente fica muito feliz que a gente tem estudado bastante. E quando a gente fala de estudo, a gente pensa assim, nossa, eu pelo menos, né? Fico aquela saudadezinha, fico pensando, nossa, quando é que a gente vai voltar a estudar e tal? Porque a nossa casa estava em recesso, né? Você está ali na internet, que não vem da nossa casa, vem estudar conosco, vamos retornar aos estudos, né, gente? No dia 11, terça-feira, nós teremos o nosso ESG retornando, tá? É paralelo ao estudo da casa, começa às 19 horas e termina no final da nossa palestra aqui, às 20h30. E teremos também às quintas-feiras, novamente, nossos estudos, estudo do livro da mediunidade, que começa às 19 horas. Não, o livro dos Espíritos, às 19 horas. E às 20 horas nós teremos a mediunidade. Então a gente está com um grupo assim bem legal. E o ESG também acontece no sábado, gente. Às vezes a pessoa vem do trabalho correndo, né? A gente sabe que todo mundo tem que ir mesmo na labuta, correndo, trabalhando. A gente também tem que estudar. E aí fala, mas como é que eu faço? Eu quero estudar o ESG. Ué, vem sábado pra cá, né? Sábado 10h45 nós temos o ESG, gente. E é muito bom, é um grupo bacana, a gente estuda, a gente conversa, sabe? Assim, é um grupo familiar. A gente sempre troca as nossas informações e a gente estuda bastante, porque a gente precisa estudar, né? E a gente tem também a evangelização. A evangelização da criança também vai retornar sábado que vem, a evangelização infantil. Também teremos os jovens, quem quiser trazer seu jovem pode vir também, a gente monta um grupinho aí, a gente faz essa reunião com os nossos jovens, tá? A gente fica muito feliz que a nossa casa está aberta quase todos os dias. Tivemos um pequeno recesso nos estudos, mas toda a reunião pública estávamos aqui. Então, retornamos com toda a força, se Deus quiser, 2025, aí a gente, implantando aí nossos estudos e trabalhando sempre. Quando eu falo em trabalho, a gente precisa também compartilhar essa questão do nosso jardim. Nós temos um jardim aqui, bem bonito, aqui ao lado da nossa casa. E aí a gente está pedindo assim a coleta de casca de legumes, casca de frutas que não sejam cítricas, né? A casquinha de ovo, o pó de café, para que a gente faça aí a compostagem desse material junto com os nossos irmãos que trabalham aí nesse quintal. E a gente vai ter assim, um quintal florido, nós temos uma hortinha maravilhosa. E aí quem vem à nossa casa tem as surpresas, né? Aí tem umas bananinhas, tem os temperinhos, um quiabinho, um leguminho. Então vem, gente, você que está aí, internauta, vem para cá, vem para nossa casa, né, gente? É tão bom estarmos juntos partilhando, né, desse momento. Então estão todos convidados a vir à nossa casa.
Então agora nós vamos passar a leitura da página, que é do livro Palavras de Vida Eterna, esse livro maravilhoso, tem muitas mensagens bonitas. Está dando para vocês verem? Porque às vezes eu fico passar. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, lição número 10, Vencer o Mal. Foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de toda imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na forma precisa o verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz, o silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a horta de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Graças a Deus. Então vamos agradecer ao nosso mestre, aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, que estão sempre ao nosso lado, nos dando força, nos dando coragem, nos intuindo sempre para que tenhamos boas atitudes, bons pensamentos e que possamos, Senhor, estar sempre ligados a nós e nós conectados a esse bem maior que é a falange, Senhor, a sua falange cristã. Que possamos estar contigo, Senhor, em todos os momentos da nossa caminhada, que não nos deixemos fraquejar e ficarmos estirados ao chão pedindo clemência, pedindo ajuda, mas que possamos levantar, sacudir a poeira e trabalhar sempre no bem pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que contam o nome nas irradiações, nas preces, por todas as famílias, por todos os nossos irmãos trabalhadores da tua seara, por aqueles que ainda não te compreendem, mas sabemos, Senhor, que em algum momento eles vão despertar e vão continuar a sua caminhada tranquilos, pacíficos, trabalhando sempre no bem. Por isso, Jesus, te agradecemos e pedimos pelo nosso irmão Guilherme, que tão carinhosamente vem nos trazer os estudos desta manhã, que ele possa ser intuído e amparado, que ele tenha sempre força, Senhor, bom ânimo, para continuar nesta caminhada evolutiva. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Assim eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme.
Bom dia a todos. A gente vai então trabalhar mais uma vez esse livro, né, que é o Ensino Parábolas de Jesus, Parábolas e Ensino de Jesus, inverti a ordem. E o capítulo que a gente vai trabalhar tem como título A Incredulidade e a Realidade do Espírito. E é algo extremamente importante, né, porque se a gente não é incrédulo, a gente não age, né, como deveria agir. Nada, né? Se a gente não acredita, não tem como a gente agir. E aí vem trazendo aqui, né, um trecho do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, e a gente depois vai dar uma passeada também no Boa Nova, até para entender um pouquinho melhor o contexto em que o Tomé disse isso, né, e o que ele toca e tudo mais. Então o Tomé, ele era chamado de Dídimo, né, que é esse gêmeo. Um dos 12 não estava com eles quando Jesus veio. Disseram os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. E a gente vai ver no Boa Nova que ele é um pouquinho mais crédulo do que aqui coloca, né? Como fica colocado, né? Porque, lógico, existe uma limitação de papel, não é coisas baratas, de palavras, e até de percepção mesmo, né? Porque essa parte o Tomé viveu sozinho, eles não estavam junto dele. Então, né, a primeira parte, essa parte ele estava, mas a anterior não. Então, 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos, seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e disse: Pai seja convosco. Em seguida disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Bem-aventurado os que não viram e creram. João capítulo 20, 24, 29 versículos. E aí vai colocar aqui: como Jesus excede a todo o entendimento humano na sua abnegação e no desejo que mantinha de fazer crentes sinceros. Não me digo as exigências do apóstolo Tomé, que disse: só acreditaria na sua ressurreição ou sobrevivência se o visse e o examinasse. Jesus, completamente materializado, torna-se visível e tangível ao discípulo, satisfazendo assim os imperiosos desejos que ele tinha de alicerçar sua fé sobre provas positivas. Ensinou mais o Mestre que essa fé não era negada a quem quer que fosse, e aqueles que acreditavam sem ver já se achavam amadurecidos na crença, pois que já haviam observado fenômenos, não tendo mais necessidade de provas positivas, por isso mesmo eram bem-aventurados. Uma confiança, assim, eu falo que a gente fala, né, que a fé é algo que surge assim, mas na verdade a fé é uma confiança construída, né? É algo crescido. Acho que conforme nós evoluímos aí na nossa jornada, a gente vai tecendo essa fé, que os nossos sentimentos, a nossa razão vai percebendo e acreditando. Até que a gente não percebe essa evolução da fé, mas, por exemplo, quando a gente passa por um problema e depois a gente se vê amparado, quando esse mesmo problema surge de novo, a gente tem fé na gente mesmo e em Deus, porque uma vez aquele problema já foi solucionado. A gente sabe que Deus vai estar lá para a gente sabe que a gente também pode, né? Então essa fé na gente e em Deus, né? Esse tecido ali da confiança, né? Que a gente fiou junto, e ele vai ser trabalhado, né? Ao longo das nossas vidas, né? Da nossa vida, né? Tanto material quanto espiritual. Então, a saída e volta, a gente passa por muita coisa em que essa fé é fortalecida.
Mas é lógico, né? Quando a gente já tem fé suficiente, só pela descrição acreditar, né, a gente está um pouquinho mais avançado. Mas a gente também não pode ser totalmente quieto, porque a pessoa vai dizer qualquer coisa e a gente vai acreditar. Mas como é que os apóstolos ali, né, os discípulos, sabiam? Eles tinham essa fé porque eles já tinham visto Jesus fazer. Eles já sabiam do que Jesus era capaz. Né? É como quando alguém fala assim, fulano, será que fulano vai conseguir fazer isso? A gente fala, fulano vai conseguir, ele sabe fazer isso aí muito fácil. A gente tem fé nele, assim, porque você sabe que ele é capaz, você tem segurança nele, né? Então é diferente de acreditar em alguém só porque você acredita, assim, porque você deu vamos dizer assim, uma chance para ele, né, na sua mente. Não, com Jesus a gente acredita porque a gente sabe que ele é capaz. Mesmo que não agora, né, mesmo que a gente não tenha visto agora a sua potencialidade, a gente não consiga ver, né, com nossos olhos materiais, nosso coração, né, a nossa razão também sabe, né, das suas propriedades, das suas potencialidades, do seu poder, né, do poder de Deus, do amor de Deus para conosco. Então, essa fé, né, no Pai, né, em Deus, em Jesus, e até nos bons espíritos, e na gente mesmo, ela não nasce do nada, né? Ela é algo que é construído a partir do momento que a gente consegue ver e a partir do momento em que a gente vive as situações e a gente sabe que pode confiar. Então, como é que se verifica, né, o modo de proceder de Jesus? Como se verifica o modo de proceder de Jesus está em completo antagonismo com os sacerdotes das múltiplas igrejas esparsas pelo mundo. Enquanto estes exigem uma fé cega nos seus dogmas, Jesus procura demonstrar a verdade com fatos palpáveis. O mestre não existe a escravidão da razão ou abastardamento do sentimento. Antes, respeita e proclama o livre-arbítrio de cada um, atributo este concedido à criatura para o seu progresso moral, científico e religioso. Então, ele não exige que a gente creia porque tem que crer, né? Ele já até disse, né? Que quando o Bartolomeu pergunta, então a gente vai ter que ter uma fortaleza moral o tempo todo ali, né? Fruto, né, da nossa fé. Ele fala que não, ele fala, a verdade não exige, ela transforma. Por quê? A partir do momento que a gente vive aquilo e sabe que aquele é o caminho, é daí que vem a nossa fé, a gente sabe que aquele é o melhor caminho, a gente sabe que Deus quer aquilo da gente, porque a gente vive, né? Quando a gente pede nas suas orações, ela não é exercício do que Deus quer da gente, né? Deus sabe o que a gente quer dele, na verdade. É um exercício para a gente educar a nossa vontade, como a gente está guiando ela, como a gente está guiando a nossa gratidão. Porque quando o Tomé aqui, Jesus chama ele para tocar, ele está atendendo uma solicitação, né? Mesmo que ele não fale assim, eu quero tocar as feridas, né? Ele fala, só vou acreditar quando eu tocar. Jesus dá essa possibilidade para ele, né? Porque ele já tem essa possibilidade, né? Então, é algo que ele está experimentando, é algo que ele sabe, não só porque está aí, ele sabe porque ele vive aquilo, ele viveu. Então, assim, ele já tinha, para ele, né, fica ali alguma coisa, porque ele já tinha vivido muitas experiências, né, em que Jesus demonstrava que poderia, e ele ainda ficou um pouco incrédulo. Isso, de fato, não é o ideal a ser ensinado de Jesus, mas é importante que a nossa fé seja raciocinada, que a gente chegue e fale, será que é isso mesmo? Senão, a gente vai acabar agindo, às vezes, de formas que não deveria. A gente pode ser enganado, né, por embusteiros, tanto encarnados quanto desencarnados. E, às vezes, por nós mesmos, né? Porque o nosso ego, ele tem um mecanismo de proteger a gente e de fazer a nossa vontade. Então, se a gente não coloca o que a gente acredita afina a nossa razão também, né? Um crivo de uma razão ali que a gente tente até transpassar o ser, a gente vai agir
estimação. Então, se nem assim ele se abrisse, por exemplo, o que seria, né? Hoje, você sabe que Paulo é extremamente importante para o cristianismo. Né? Ele espalha o cristianismo em grande parte para os gentios, né? Que eram os não-judeus. Então, isso mostra a importância, né? De questionar também. Né? Não estou falando assim que a gente vai questionar a sua fé a todo momento, mas de questionar como nós vivemos a nossa fé. Porque se a gente não consegue questionar isso, a gente pode acabar fazendo coisas terríveis, né? Em nome da fé. Como a gente tem diversos exemplos aí na história, e não só questão de uma religião ou outra, e às vezes é pontualmente, a gente dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, né? Que em nome de Deus massacra o outro, infelizmente. Às vezes, não de uma forma tão física, mas com palavras. Às vezes a gente, em vez de tentar compreender, né, a gente massacra. Às vezes é moralmente ali um julgamento, né? Às vezes a gente deixa de passar a dor com o outro para provar a nossa fé, a gente vai falar um pouquinho isso para frente. Então, enquanto aí vem aqui, consentindo Jesus e seu apóstolo examinar-se para crer na ressurreição, preveniu também a todos, por certa forma, que o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele enviaria em nome do Pai, produziria sua doutrina, não só por palavras, mas com fatos da mesma natureza por ele produzidos. A religião não consiste só em palavras e fatos, né? E aí a gente, da doutrina espírita, entende que a doutrina é o Consolador prometido, que ela vem falar para a gente por que ela é esse Consolador, por que ela tem esse potencial. Porque ela vem explicar para a gente os porquês. E aí isso fortalece a nossa fé. Por que a gente sofre, por que a gente está aqui, para onde a gente está indo, aonde a gente vai chegar. E isso transforma de fato. Porque tem até na revista espírita ali, alguns outros textos, eles falam dessa questão, tem no livro dos Espíritos também, quantos impérios são gerados, por exemplo, pela doutrina das penas eternas, né? Em que você vai arder para sempre no inferno, em que você vai ser punido para sempre por um erro que às vezes é momentâneo, que é passageiro. Então, esse olhar, né, faz com que muitos se afastem de Deus. Teve até um dia desse que alguém colocou, né, alguma coisa assim, que o cara erra, aí ele fala, se você errou, a minha esposa errou comigo, na verdade ele fala, minha esposa errou comigo, aí ele fala assim que fez uma coisa horrível com ela, assim, deu uma punição horrível nela, assim, o cara fala, então você nunca amou ela. Aí ele falou, mas é isso aí que vocês falam que Deus vai fazer comigo se eu errar. E aí eles ficam, aí é colocado dessa forma, e aí você fica, então como é que você está dizendo que Deus me ama? Então, como é que um Deus que é todo amor, que é todo bondade, que é todo misericórdia, vai me dar uma punição eterna, não vai me perdoar? Como é que ele vai me pedir perdão, né, misericórdia para o meu irmão, se ele não tem? Para o meu irmão, se ele não tem para mim? E realmente isso gera uma grande incredulidade em muitos, né? Porque usando a razão, que é um dom que Deus deu para a gente consegue perceber isso. É lógico, né? A gente, ainda humano, tem lá nossos erros, mas a gente sabe que perdoar e esquecer as faltas alheias é importante. Estar com o coração aberto para esse perdão, estar aberto a esse irmão. Mas Jesus também alertou, né? Que o perdão não exclui a vigilância. A gente não vai deixar o outro sambar na nossa cara assim, porque não é bom nem para ele. Né? Pensa aí que a gente acaba ajudando o outro a evoluir. Né? Se a gente permite que o outro cometa todos os crimes, sem chamar a atenção, sem falar, estou de olho em você, hein? Quem tem que educar crianças, jovens, sabe? Se você não fala, estou de olho, ele não sente que você está de olho, aí
Aí às vezes dá ruim, né? Às vezes ele vai agir ali de uma forma errada, né? Aí a gente fala, né? Inclusive ali, uma alegoria que é a gente ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. Então tem que ter um cuidado dentro disso tudo, né? Dentro desse perdão. Lógico que a gente é perdoado, vai amar, mas com os cuidados próprios que tem que se ter, porque às vezes você está de fato lidando com alguém que quer destruir você, que quer acabar com a sua vida, que ele faria tudo mal que ele pudesse, caso não existissem barreiras. Então tem que ter isso. O problema é que a gente às vezes é prudente como uma pomba e manso como uma serpente. E aí causa um caos, né? Então, assim como eu fiz, fazei-vos vós também, né? Disse o Divino Mestre aos seus discípulos, porque eu fiz para vos dar o exemplo. Então Jesus, ele vem e exemplifica, né? Então a própria passagem, tudo que acontece, até a morte ali na cruz, né? Ela é, desencarne na cruz, é uma exemplificação, e eu acho assim que é uma das mais fortes, né? E as pessoas falam assim, não, Jesus morreu na cruz para salvar a gente, para livrar a gente do pecado. E de fato, né, aquela morte ali, né, aquela desencarne na cruz, ele é o exemplo máximo de como a gente faz para se livrar do pecado, que é perdoando, amando quem nos fere, olhando com um outro olhar. Ele faz tudo isso naquele momento. Só que a gente prefere que seja o ato e não o exemplo, que ele sempre exemplificou. Então aqui ele dá o exemplo máximo para a gente de abnegação, de sacrifício em prol dos outros. Porque se ele quisesse, ele varria a terra inteira, conseguia destruir tudo, né? Desencarnava todo mundo ali e falou, chegou a hora do fulano, dele. E é só mandando subir e sair andando. Não foi isso que ele fez, né? Então, esse olhar diferente, esse agir diferente, é o que é importante, né? É o que livra a gente, né? Desvia a gente do erro, recoloca a gente no caminho. Só que não é fácil, e aí ninguém quer fazer, aí a gente prefere pensar que foi o quê? Foi só o ato ali dele morrer ali, não todo o exemplo, toda a vida. Eu gosto de dizer que Jesus viveu para nos salvar, né? Ele viveu uma vida material para exemplificar o caminho da salvação. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque se você segue o que ele viveu, você está salvo. Agora, é fácil, com um espírito como nós, viver tudo o que ele viveu? A gente não aguenta um prego na mão, não. É um beliscão, uma palavra torta, acabou. A gente já pegou o Pedro com a espada, botando a orelha, fazendo tudo que dá de ruim, a gente pensa, né? E olhar para si, se conhecer, né? Analisar se a gente fez tudo bem que podia, se a gente não está agindo mal, tentar olhar de onde nascem as nossas atitudes ruins, porque às vezes a gente vai fazer algum malzinho ali e a gente fala que não, né? A gente fala, olha, não estou falando mal do fulano, estou só dando um exemplo. Aí descasca o fulano assim, às vezes é melhor assim, vou falar mal, eu sei que é errado, o melhor é não fazer nada, mas primeiro você sabe o que você está fazendo. Às vezes você vai e vai atacar o outro, vai machucar o outro. Mas por quê? Se você parar e analisar o que você está fazendo de errado, pensar de onde aquilo nasce, às vezes você está com inveja com o outro, às vezes você queria fazer o que o outro faria, e aí você pode falar, nossa, e às vezes o outro está fazendo errado, você pode pensar, nossa, eu queria, né? Por isso que eu estou falando mal dele, melhor parar. Ou às vezes você quer ser como o outro, não sabe como, vai lá, pergunta o outro. Nossa, como é que você fez para chegar, ele está fazendo algo bom, né? Como é que você fez para chegar aí? Às vezes o outro é generoso, vai te ajudar, vai te ensinar. Então ter esse olhar de se conhecer para se melhorar é muito importante. E é lógico, tem esforços que a gente tem que fazer, de repressão, de continuidade, mas muitas vezes a gente deixa de fazer isso, né? Para
vai ajudar o outro, a gente quer provar a nossa fé para o outro, é mais importante passar pelos problemas juntos com o outro do que ficar lá falando, não, mas Jesus disse isso daqui, viva assim, faça dessa outra maneira que Jesus disse. Mas você está lá disposto a passar pelo sofrimento junto com o outro? A gente pensa aí no Estevão, né? Naquele momento em que ele está lá no navio, que tem um nobre romano morrendo, doente, ninguém quer tratar ele, ele é colocado para tratar o cara. Imagina, hoje em dia já é difícil. Imagina naquela época que pegava uma infecção, você deu seu sistema imune e talvez algumas ervas que podiam te matar a bactéria. Quem morria primeiro vencia. Quem morria primeiro não perdia. Então a gente talvez não fosse capaz, ele vai lá, ajuda. Quando ele fica doente, você acha que vão cuidar do escravo? Jogam ele lá numa praia, ainda não jogar ele ao mar, mas como o nobre romano ali fica muito grato, consegue, salvo engano, né? Consegue colocar ele lá numa praia, ele com alguma provisão, ele consegue ajuda, roubam ele se harmoniza de uma tal forma, né, na sua fé, em que ele atrai para si, mesmo nos acontecimentos mais turbulentos, coisas boas, ajudas. Então, essa é a importância da fé, né? Porque é uma fé viva, uma fé que justifica suas atitudes, não uma fé em que eu falo, eu tenho fé, Deus está aqui e é isso. Não, como eu tenho fé, eu sei que se eu agir assim, certo, vai dar certo, por mais que talvez não pareça o melhor para mim agora, vai ser o infinito, mas que seja. E assim, é lógico que eu estou falando aqui com uma pessoa que está buscando isso também. A gente faz a leitura, isso entra na nossa razão, mas nem sempre no nosso sentimento, e nas ações demora mais ainda, né? Então, estou falando isso daqui, mas você não me vê. Falando, né? Porque eu sou a pessoa que me joga no chão. Não, quero ser salvo agora, ser corrido. E às vezes eu ainda tenho a capacidade de passar por aquele problema. E às vezes a gente faz isso, né? A gente não tem fé, às vezes nem na gente mesmo, né? Que a gente está vendo, vai ter fé em Deus, que a gente não enxerga com os olhos da carne. Então é importante ter essa noção, porque às vezes a gente olha, né, para alguém que é religioso e fala, fulano fala que tem fé, fala como agir, lê lá tudinho, mas não age, porque, né, a gente está em andamento ainda. Então, criar isso dentro de si, às vezes a gente já consegue fazer em alguns momentos, em outros não. Isso é algo que está se desenvolvendo, né? A gente vai errando, é igual andar de bicicleta, a gente começa ali caindo primeiro mais que tudo, depois a gente vai andando, depois a gente dá umas quedas, depois tem gente que vai até sem as mãos, né? Eu sou desequilibrado no corpo, então se eu tentar tirar minhas duas mãos, o asfalto vai me lixar. Então, não posso. Então tem gente que tem mais equilíbrio espiritual também, e às vezes a gente tem mais equilíbrio, né? Já espiritual, já tem mais cabedal em algumas áreas, em outras não. Então às vezes a gente vê o outro caindo em uma área e julga ele, porque às vezes naquela área a gente não caiu ou nunca foi tentado, mas em outra a gente cai igualzinho. Outro dia eu estava até vendo uma TikToker desses assim, ela falava, mas não é para julgar. Ela falou, não é, mas eu julgo, porque naquele erro ali eu não vou cair, mas quando eu cair no outro, pode me julgar também. Ela brincava, né? E Jesus alerta sobre isso, esse julgamento que a gente faz sobre os outros, porque quando a gente julga ele, a gente vai ser julgado no mesmo peso. Porque quando a gente gosta muito de julgar ali o outro, falar, eu falo assim, cara de pau como que eu sou. Eu falo que na minha outra vida eu era juiz. Que às vezes eu paro assim, eu julgo as coisas do outro, mas aí eu dou juiz para mim também, que eu falo. Mas aí eu paro, penso, olho, falo lá como é que fulano é. Aí depois eu paro, lembro. Não sei se não é meu espírito guardião, né? Aí eu paro e lembro quando eu fiz igual, eu falo, não, também estou errando do mesmo jeito,
Aí tu fica até mais benevolente, né? Quando você consegue fazer essa. Você olha a atitude do outro e vê que é errado, mas faz uma ponderação. Eu errei mais ou menos igual, ou eu não erro nessa área, mas erro na outra, num nível tão ruim quanto. Né? Então, essas pregações, dizia Jesus sempre aos que seguiam: aquele que crê em mim, rios de água viva manarão do seu ventre, aludindo assim ao Espírito que deveria ser dado a todos que o seguissem. Então, essa questão aí de ter uma energia, né? um amor de fato, quando a gente segue, quando a gente tem aquele lampejinho, que a gente se conecta de fato, a gente tem mesmo essa união ali no Espírito com a gente, nessa nutrição. Parece que algo banha a gente. Às vezes a gente está ali tomado de amor por alguém, né? no auxílio e tudo mais, que algo novo surge, algo novo toma o nosso sentimento, né? Porque como muitas coisas reverberam nessa área, né, do ventre e tudo mais, eles tinham essa região com uma noção assim do campo do sentimento, né? Eu estava escutando até uma palestra do Alberto Almeida, e ele falava, né, de alguém que auxiliava alguém, foi auxiliar uma criança em situação de rua, e aí ele começou a orar pela criança, uma criança que era usuária de algum entorpecente, e aí ele começou a fazer uma oração, e se emocionou muito, aí foi assim, fez uma, sabe, juntou um monte de preces e tal, ali foi orando para a criança, perguntou se a criança podia orar com ele, orou com a criança, fez ali aquela prece fervorosa, aí a criança ficou até assim assustada, ele brinca, né, ele fala assim: tio, o que foi com esse uso? Porque ele sentiu assim um êxtase tão intenso na pessoa, e aí mais tarde, numa reunião mediúnica, os espíritos que estavam ali se manifestando, né, contam que ele ficou naquele estado porque os espíritos que amavam aquela criança, né, e que olhavam por ela, eles, enquanto ele estava ajudando, se afinizaram com ele. Então ele foi tomado por esse sentimento de amor, de ajuda, porque era aquele lance lá, né, se não me engano, é o capítulo 8 do Pensamento e Vida, né? A gente vive em profunda afinidade, o problema é com quem. Então, quando bons espíritos, né, quando a gente age no bem, a gente se afiniza com eles. Então ele entrou em sintonia com entidades muito boas, e aí ele sentiu esse. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente nem está muito assim, mas olha alguém é tomado ali pelo sentimento de ajudar o outro, e a gente sai bem, sai muito bem. Às vezes a gente vai ajudar e sai melhor que a pessoa que a gente vai ajudar. Por quê? Porque a gente se afinizou com todos esses espíritos que estão conectados ao bem. E aí a gente age no bem e se sente bem com isso. Isso é bom para a gente. Então, sem comunicação não há revelação. E sem revelação, o homem material, ignorante, orgulhoso, egoísta não poderia ocupar-se com assuntos que se referem à sua vida espiritual. Retardaria seu progresso, a sua felicidade. Então, as comunicações que vêm, né, no espiritismo, e vêm em outras religiões também, né, elas vêm com outros nomes, mas chegam, e elas nos reconectam com o plano espiritual. Elas nos trazem essa conexão que é extremamente importante. Os cristãos primitivos, eles faziam essas comunicações, como ocorre no espiritismo, uma certa frequência, né? Então, como eles tinham uma fé muito grande, então aconteciam assim, de forma bastante frequente, né? Tem até se eu não me engano, o nome do livro, Espiritismo e Cristianismo, esse é o nome do livro mesmo, mas eles falam do livro do pastor, que você lê um trecho assim, está colocado no livro do Leão Lins, parece um livro dos médios, era um livro que eles usavam naquele momento, né, do cristianismo primitivo, para realizar as suas sessões mediúnicas. Lógico que tinha esse nome, né, eles se juntavam ali, ocorriam voz direta, fenômenos que seriam até difíceis hoje em dia, né? Porque precisam de uma certa energia, uma certa sintonia, que eles conseguiam, né? Estavam muito conectados. Assim como não pode haver fraternidade e paz sem religião, também não pode haver religião
sem comunhão espiritual. Então, essa comunhão espiritual, ela é extremamente importante. E essa comunhão espiritual não é só entre espíritos desencarnados e encarnados, né? Entre todos, encarnados e encarnados. Então, ter essa conexão é extremamente importante, porque a gente vai funcionar melhor na afinidade. A gente sabe disso, né? Na vida, no trabalho. Quando a gente está afinizado, todo mundo tem aquele colega do trabalho, aquela pessoa na vida. A afinidade é muito alta. Às vezes você só pensa, às vezes você só olha, a pessoa já sabe tudo. O que está acontecendo, o que você ia falar, como é que você... A pessoa já fala assim, vou agir de tal maneira, porque o fulano ia querer isso aqui. Às vezes você sente que a pessoa vai precisar de algo, você fala, acho que o fulano está precisando da minha ajuda. Você vai lá e a pessoa precisa mesmo. E aí a gente coloca aqui uma narrativa aqui do livro do Boa Nova, que fala do testemunho de Tomé, que fala, né, desse momento em que, na narrativa de Marcos, Jesus estava voltando de uma excursão que ele fez para dar uma luta, onde vários fariseus fizeram discutir com ele, experimentá-lo, causavam compreensão no ambiente, e ficavam pedindo, né, um sinal a ele. E aí ele fala, né, mas clamou com uma energia serena. Por que pede a esta geração um sinal? E era frequente buscarem ele em busca desses sinais, porque tinha-se um pensamento que os profetas gerariam sinais. Né? Jesus fez vários desses sinais que eram esperados dele para provar que ele era o Messias. Né? Então, o exercício do ministério, ele expulsou, né, os espíritos malignos, os que não desejavam crer nos ensinamentos novos. Aí os fariseus ficavam buscando muito isso. E um dia, o Tomé, né, que era o que mais se preocupava, né, era o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária na zona da influenciação do Senhor, junto aos homens considerados, então ele queria Jesus junto das pessoas mais, né, da sociedade, dos mais ricos, dos mais poderosos. Não raro insistia que Jesus atendesse a exigência deles, né? Então ele trazia gente lá do Império Romano, querendo, um dia chega lá uma galera do Império Romano querendo ver, né? E aí o Tomé vai lá e fala, por que você não vai lá, eles estão querendo um sinal, né? E aí Jesus fala, que eu acabei nem marcando. Que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortável. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago ao nosso Pai. Às vezes a gente quer ver, mas era mais importante a gente sentir. Às vezes a gente pensa que a gente é mais pensamento do que sentimento, mas se a gente parar e pensar, muitos dos nossos pensamentos da razão surgem dos nossos sentimentos. É por isso que é importante a gente educar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Né? Então, não é necessário que vejam de mim, mas sintam a verdade que trago ao nosso Pai. Redaremos Jesus com tranquilidade e firmeza. Aí, deixando transparecer, ele pediu ali para ele fazer, ele insistiu. Aí, pediu que ele fizesse para que eles amparassem ele com a energia deles, né? Que eles usassem o poder para apoiar Jesus. Aí Jesus já falou logo, Tomé exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão o santuário perfeito do conhecimento de si mesmos. Então como é que a gente vai buscar Deus fora em sinais se a gente não tem dentro da gente? Como é que a gente vai buscar Deus se a gente não tem nem conhecimento da gente também, né? Se a gente não conhece o nosso santuário interno? Porque às vezes o que a gente está pedindo para Deus é algo que a gente já pode resolver e às vezes o problema
problemas que estão sendo gerados, que a gente não consegue resolver, é a gente mesmo que cria, porque não observa duas coisas que já estavam lá até antes de Jesus, nas portas do oráculo de Delfos, que era: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. A gente faz excessos e se desconhece totalmente. Aí depois a gente vai lá e chora. Quando a gente ainda reconhece e fala assim: olha, eu causei o problema, mas estou pedindo ajuda para resolver. Ainda é uma coisa, né? Porque a gente recebe as intuições, agora a gente não consegue nem ver que é a gente que está gerando o problema, aí está demais, né? Então, tentar se perceber é importante também. E fazer os esforços para conter os nossos excessos. Né? Isso também é importante. Eu estou falando que eu faço, eu dou isso aqui, e estou falando a palestra todo dia para mim. O palestrante está pensando em mim hoje. Então, ele fala: eu venho de meu Pai e tenho te ensinado as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. E ele faz as ponderações, se desfez, né, das ponderações cabíveis. Aí ele fala: julgas então que o Evangelho do Reino seja uma causa de homens perecíveis? Se assim fosse, as vossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte e dos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos, os doutores de Jerusalém, não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai da sabedoria infinita, da eternidade de sua glória, ou um César romano que terá de rolar do seu trono, enfeitado de púrpura, para o pó tenebroso da sepultura? E aí deu logo um corridão nele. Aí ele ficou surpreso, né? E esqueci, porque não esperava isso. Ele acrescentou ali, foi justificar: mestre, compreendo a vossa observação divina. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Só isso. Só joga ali no céu, um sinal bem grande. Aí ele fala: mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, que Deus está em todo lugar, inclusive dentro da gente. Se eles não percebem a presença de Deus, como poderão reconhecer um simples sinal? Isso daqui me jogou no lixo, porque realmente, às vezes a gente quer um sinal de Deus e esquece que Ele está ali agindo em toda a nossa vida o tempo todo. Às vezes a gente acha que Deus criou as leis divinas é igual um computador. Se não, se eu fizer isso, eu ganho isso, se eu fizer aquilo, eu ganho aquilo, sem julgar nossos sentimentos, sem julgar as nossas fraquezas, sem julgar as nossas dores. E Deus olha para a gente com esse amor. Porque a gente olha, a gente já consegue olhar os nossos com isso. A gente é misericordioso com os nossos. Quando os nossos falham, a gente olha e fala: nossa, o fulano estava nervoso nesse dia, foi um problema, foi algo que aconteceu com ele, naquela situação também, né? Olha os sentimentos que ele estava ali. Aí a gente tem misericórdia. Quando é distante, a gente não tem sentimento com o outro, aí a gente quer usar a razão dura, fria, que nem é razão dura e fria, porque não é razão pura. Tem sentimentos às vezes de desprezo, de ódio, aí a gente fala: tem que acabar com ele da pior forma possível. E não é o caminho, porque não gera um produto bom. Então, ter um olhar diferenciado, um olhar em que a gente enxerga sempre o outro com humanidade, por pior que ele seja, por pior que ele esteja, por pior que ele ache, às vezes é na nossa concepção. E às vezes para um outro grupo ele é maravilhoso. Mas para a gente que está sendo ruim, a gente quer destruir, quer roubar a humanidade dele, é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque quando a gente rouba a humanidade de alguém, o produto disso é o mal. Né? Então a gente vê, por exemplo, lá no caso, na Segunda Guerra Mundial, eles desumanizavam aqueles grupos que eles queriam jogar na câmara de gás, que eles queriam torturar, fazer as piores coisas. E as pessoas faziam, então pessoas que eram enfermeiros condecorados,
profissional. O velhinho não era do meu partido político. Ou a criancinha não era do meu partido político. A mulher grávida não era do meu partido político. Então, não era do meu grupo de amigos. E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente percebe isso. E às vezes a gente percebe depois, né, que a gente faz. Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação assim, que eu falei, ai meu Deus, como é que foi que eu plantei isso? E tinha sido nessa vida mesmo, assim, de pouco tempo. Aí você já fala, você nem reclama do castigo, quando você percebe de onde veio. Né? Você nem reclama, mas você entende que como você é colocado num lugar do outro, e você vive o que o outro viveu, você se sente mal. Às vezes você não está nem pensando no problema do castigo, você está pensando, nossa, o que foi que eu plantei? Né? Os primeiros que eu semeei. E aí ele fala, né? Tomé ficou surpreso, escutou isso, ele falou essa parte. Então, ele fala, né, que os pais humanos sabem o seu esforço, que sem um esforço, sem um cuidado, uma criança não sobrevive, ou sem alguém que o substitua. Né? E ele fala que na natureza já está tudo edificado para os seres. Né? Então a gente não tem como a gente negar a providência divina e suas leis. Né? Aí ele fala, vai também, diz que o Evangelho do Reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Então, se você está confortável, agindo mal, fazendo besteira e tudo mais, você vai querer seguir o Evangelho? Não, mas quando você sente, às vezes você está confortável materialmente, mas você sente que falta algo, é aí que o Evangelho é a água que vem matar essa sede. É aí que ele chega para te planificar. Agora, quando você não vê problema nenhum, quando você não sente que tem uma injustiça no mundo, né, que não é de Deus, é uma justiça criada pelos próprios homens, quando você não sente a tristeza do outro, ou a sua, tanto faz. Por que você vai mudar? Não tem porquê, né? Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não insistiu mais e ele interrogou o hesitante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Aí ele vem falando, né? Que uma só lágrima que console e esclareça o coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha também é a nossa própria exemplificação da humildade, na humildade e no trabalho. Quando quiser esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostra que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultados. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas como um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos, e às vezes isso é difícil, né? Às vezes você fala assim, não vou ficar perto do fulano não, está tão amargo, está tão pesado. E às vezes andar com ele no momento pesado, comer o sal com ele ali, é o importante. É ali que você prova a sua fé, o seu amor, fala do amor de Deus que você tem. Então o nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica. Porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não esteja, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Aí acontece toda aquela questão, né? Jesus é pego, ele começa a ir ao Calvário, todo mundo debanda, foge, que é até importante, senão eles não iam estar aqui eles não iam ter ficado para contar a história. Aí, só que ele ficou com o coração cheio de remorso de ter fugido. Eu falo, será que Tomé não tinha uma fé assim? Uma fé tão vacilante?
né? Ele vai e vai tentando encontrar Jesus nas ruas, e ele encontra, né? E aí ele sentiu grande angústia, que dilacerava ele por dentro. Contudo, ele seguiu sempre até o madeiro, foi seguindo Jesus até a hora que a cruz foi erguida, né? Sobre os raios do sol claro no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo visto no mundo inteiro. E aí Tomé ficou lá, olhando Jesus, né? Não obstante o martírio naquela hora, não refletia assim um amor profundo que ele conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado, se dando bem, estavam ensanguentados, suas mãos transformadas em rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, que haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostravam aureoladas de espinhos. E aí ele fala, Tomé se pôs a chorar discretamente, porém, como se o olhar do mestre buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, né, Jesus o fitara, e magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo do testemunho da hora extrema. Ele falou assim: vou tomar outro sabão. Aproximou-se do sofredor da cruz, deixando perceber que apenas sentia a necessidade espiritual. Naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer com a voz quase perceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. E aí o apóstolo compreendeu as palavras e chorou amargamente. Aí vem falando depois, né, que a gente vê, né, que esse momento assim, ele mostra, né, que tipo, ali ele fala, se for preciso sacrificar totalmente, sacrifica, você é imortal. E aí, não obstante a advertência do Messias feita do símbolo da cruz, da humilhação, o discípulo continuava naquela atitude que caracterizava por dúvidas, quase inacessíveis. Considerava Cristo a mais alta figura de humanidade, tratando do amor que o ministrava as escabrosas da vida material. Mas como no que se referia ao raciocínio, Tomé não tinha, ele estava tipo, será que o raciocínio está certo? Né? Ficou ali com aquilo, amargurado, tal, mas sempre lembrava do mestre naqueles momentos. Aí ele escutou dos discípulos o que acontece, né? E depois de pronunciar as palavras que a narrativa coloca, né, que ele só acreditaria se ele tocasse as feridas, porque para ele aquilo estava mais vivo do que para os outros discípulos, né? Tirando João ali, né, as mulheres, assim, ele viu Jesus ser furado, ele viu Jesus ser erguido na cruz. Então, para ele, eu acho que ele é muito mais impactante do que é para os outros, porque eles sabiam o que tinha acontecido com Jesus, mas o Tomé, dentro do que ele conseguia, ele foi lá e viu, né? Então, depois de pronunciar as palavras, onde Jesus fala bondosamente: põe a tua mão nas minhas chagas, não te esqueças que é o sinal. É aquele sinal de sacrifício, por amor. E nem sempre o sacrifício vai ser a nossa vida, mas vai ser tolerar um pouco mais, escutar alguém que sofre, passar por esses pequenos momentos em que a gente tem que aguentar porque dói na gente, né? Quando a gente está irmanado ali, irmanado mesmo com alguém, dói até na gente, né? Sentir essa dor, que é doloroso, mas passar por esse sacrifício por amor. E muitas pessoas já fazem, já conseguem, e é aquele lance, né? A verdade, ela não existe, ela transforma. Então, quando a gente precisa, quando a gente tem um ente querido, e isso está acontecendo, a gente já age dessa forma, a gente já vai lá e já se sacrifica, pode. A gente já consegue fazer um pouquinho. Isso vai crescendo e um dia vai ser pela humanidade toda. Então a razão fria, né, do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de um misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura,
purificada do cérebro, o sentimento, acrisolada, a fé, purificou a ferida. Então, obrigado a todos. Estamos passando um minutinho aqui, para 10 minutos lá. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Se eu dei voltas desnecessárias, também me desculpe. É isso. Muito obrigado. A gente que agradece, né? Esses estudos maravilhosos, porque é importante às vezes. A gente tem um livro, a gente tem uma mensagem, a gente lê, mas quando alguém fala com a gente, parece que toca mesmo ali na ferida, né? E aí a gente reflete e repensa todas as nossas atitudes anteriores. Por isso que a gente deve modificar sempre, né? Nos tornarmos melhores, pensamentos melhores. Nem sempre é fácil, é muito difícil. Não é fácil, né? Viver é difícil mesmo. Mas a gente tem que ter perseverança. E obrigada, Guilherme, por nos trazer todas essas colocações. É muito importante. A vida de Cristo realmente nos toca profundamente, né? Devemos sempre procurar colocá-lo sempre em nossos objetivos. Cristo sempre na nossa vida, para nos modificarmos a cada dia. Então vamos orar, agradecer a Ele por esses momentos, agradecer por nos trazer aí todos esses ensinamentos. Sabemos, Senhor, que estamos aqui para aprender, que aqui é uma escola de almas, mas que estamos, Senhor, sempre receptivos para todos esses aprendizados. Somos pessoas, neste momento, ainda tentando acertar, né? Tentando rever os nossos conceitos. Sabemos que somos difíceis em nossa caminhada, mas estamos perseverantes sempre no bem, procurando sempre ajudar o nosso próximo, tendo no nosso íntimo, Senhor, a certeza da Tua presença entre nós, que as Tuas bênçãos de luz sejam para com todos os nossos irmãos, por todos aqueles que andam pelo nosso planeta, pelos homens que exercem a justiça dos homens, que sabemos que tem muitas falhas, mas estamos caminhando para melhorar, Senhor, pelos nossos governantes, por aqueles que exercem aí numa nação o governo, né, de ter aí a administração de uma nação, que eles possam ter a certeza do melhor para cada um dos seus irmãos, por aqueles que ainda se degradeiam tão distantes, Senhor, lá em outras partes do nosso planeta, que eles possam sentir a sua presença, repensar em suas atitudes e colocar em prática todos esses sentimentos de amor e de paz. Abençoe, Senhor, a todas as famílias, as nossas crianças, os órfãos, por aqueles que ainda estão nas ruas, desorientados, ainda debilitados, a mente ainda conturbada, que Tu possas dar a eles o entendimento, a paz, que eles possam passar por todas essas turbulências, mas sentir, Senhor, Tua presença. Abençoe, Senhor, a nossa casa, todos os trabalhadores, por todos os nossos irmãos que aqui vêm nesta manhã, por aqueles que ainda não puderam chegar até nós, mas que têm nos acompanhado através das lives, que eles possam sentir a Sua presença e o Seu amor. Por isso, Jesus, te agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador, que possamos encerrar mais uma manhã de estudos da nossa casa e voltarmos aos nossos lares, levando estas mesmas vibrações de amor para com todos os nossos irmãos que lá estão, para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas condições, aonde estivermos, Senhor, que possamos estar contigo em atitudes e em pensamentos. Fique conosco, Senhor, nos abençoe e ampare. Que os nossos irmãos que forem para o passe possam receber, através do passe magnetizado e da água fluidificada, todas as bênçãos necessárias para a sua evolução espiritual e moral. Fique conosco, hoje e agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, agradecemos a todos pela presença, que possamos ter um bom retorno. Aqueles que não quiserem vir ao